Naquele dia, meus pais organizaram uma festa grandiosa para celebrar o noivado do meu irmão. Ao abrir meu presente, deparei-me com uma notificação para uma audiência judicial. Você deveria ser grata, minha mãe debochou, com um sorriso cínico. Sem dizer uma palavra, peguei minhas coisas e saí. Uma semana depois, ligaram desesperados. Por favor, nós não queríamos dizer aquilo. Olá a todos, sou uma mulher de 27 anos, e digamos que a dinâmica familiar aqui em casa sempre foi complexa. E para começar, adianto que essa situação não surgiu da noite para o dia. É o resultado de anos, décadas na verdade, de um favoritismo silencioso, alfinetadas sutis, expectativas não ditas e mas muita encenação de que tudo estava bem quando não estava. Não cresci em uma casa onde as pessoas gritavam umas com as outras ou jogavam coisas. Em vez disso, era o tipo de lar onde o silêncio podia ser mais ensurdecedor que qualquer grito, e sorrisos podiam ser mais cortantes que facas. Sou a caçula de 2 filhos. Meu irmão mais velho, Jorge, tem 30 anos. Para meus pais, Morgana e Júlio, ele sempre foi a estrela. Desde que éramos crianças, ficou claro que Jorge era impecável aos olhos deles. Ele tinha um charme natural, daquelas pessoas que simplesmente sabem dizer a coisa certa, vestir a roupa certa, causar a impressão certa. Professores o amavam, amigos da família o adoravam. Mesmo quando ele errava, e ele errava bastante, sempre havia uma desculpa, sempre uma justificativa. Ah, o Jorge é só espirituoso, diziam. Ele tem uma personalidade forte, ele sempre cai de pé. Enquanto isso, eu era a responsável, a quieta. Eu seguia as regras, mantinha a cabeça baixa, ia bem na escola, entrei para uma universidade decente e construí uma carreira estável na área de tecnologia. Mas em nossa casa, estabilidade não era emocionante, não chamava a atenção, não era algo que merecesse um brinde nos jantares em família. Eu costumava ignorar isso, dizer a mim mesma que não precisava da aprovação deles. E talvez, por um tempo, eu realmente acreditei nisso. Mas quando você passa a vida inteira vendo seu irmão ser coberto de elogios por fazer o mínimo, enquanto você recebe silêncio ou, pior, críticas por fazer tudo certo, isso começa a te desgastar. Meu relacionamento com meus pais se tornou mais distante depois que me mudei, aos 23 anos. Comprei um pequeno apartamento em uma área tranquila, a cerca de 30 minutos da casa deles. Eu os visitava nos feriados, às vezes passava nos aniversários ou no almoço de domingo, mas era só isso. Cada vez que estava lá, me sentia uma visitante, uma estranha, mesmo quando levava comida caseira ou me oferecia para consertar o roteador deles ou atualizar seus aparelhos, coisas que Jorge jamais pensaria em fazer. Isso mal rendia um aceno de cabeça. Jorge, por outro lado, praticamente morava na casa deles, apesar de ter seu próprio apartamento. Estava sempre lá, comendo a comida deles, pegando o carro emprestado, usando o quintal como se fosse seu. Meus pais agiam como se fosse adorável, como se fosse bom que ele permanecesse tão conectado. Eles nunca mencionaram que ele já estava bem na casa dos 20 anos, vivendo sem pagar aluguel, enquanto eu estava fazendo malabarismos com o orçamento para pagar minha hipoteca e economizar para o futuro. Enfim, a história de verdade começa há cerca de 2 meses, quando Jorge anunciou que ia se casar. A notícia caiu no chat da família como uma bomba. Minha mãe ficou radiante. Ela imediatamente me ligou, não para me dar a notícia, mas para perguntar se eu podia ajudar a montar algumas decorações para um jantar de noivado surpresa que eles estavam organizando para o fim de semana seguinte. Eu nem sabia que ele tinha pedido ela em casamento. Eu disse, claro, porque é isso que eu faço, eu apareço, eu ajudo, mesmo quando parece ingrato. Cheguei cedo naquele dia, e a casa estava um burburinho. Minha mãe havia transformado o quintal em algo saído de uma revista. Luzes cintilantes estavam penduradas por todo o pátio, havia balões brancos e dourados amarrados em cada cadeira, e uma enorme faixa com Jorge e Márcia escrito em uma elegante caligrafia cursiva estava pendurada na cerca dos fundos. Havia um food truck estacionado do lado de fora e contrataram 2 garçons para servir pequenos aperitivos que eu nem conseguia pronunciar. Não era apenas um jantar, era um evento. Como de costume,
Procurei um canto tranquilo e me tornei útil. Ajudei a pendurar as luzes, carreguei cadeiras dobráveis e arrumei as mesas. Ninguém realmente notou. Meu pai me deu um breve aceno de cabeça quando terminei de mover um cooler cheio de bebidas, mas foi só isso. Quando os convidados começaram a chegar, senti como se estivesse desaparecendo no fundo. Velhos amigos da família que eu não via há anos passaram direto por mim para abraçar Jorge. Alguns me perguntaram: "E o que você tem feito ultimamente?", com aquele olhar vago que me dizia que eles realmente não se importavam com a resposta. Um até me confundiu com um dos funcionários. Não me dei ao trabalho de corrigi-lo. Jorge e Márcia finalmente chegaram, e houve toda aquela grande entrada com música, aplausos e vivas. Minha mãe se emocionou, meu pai levantou um copo. Jorge aproveitou cada segundo, exibindo seu sorriso perfeito, agindo surpreso, embora tudo estivesse claramente planejado. Márcia parecia genuinamente feliz, tenho que admitir. Ela veio até mim, me abraçou, agradeceu por eu ter vindo e perguntou se eu queria sentar com eles. Eu disse não, obrigado, e encontrei um lugar perto do fundo, com vista para tudo. Observar de longe havia se tornado algo natural para mim. Então, algum tempo depois que o prato principal foi servido, minha mãe se levantou e bateu levemente sua taça com um garfo. A multidão se silenciou. Ela ficou ali radiante, como se fosse a grande noite dela, e começou a falar sobre amor, família e o quão orgulhosa estava de Jorge. Então, ela disse algo que eu não esperava: "Nós também temos algo para nossa outra filha", ela anunciou, que também tomou algumas grandes decisões ultimamente. Eu pisquei. O quê? As pessoas se viraram para olhar para mim. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali parada, sem jeito, enquanto ela caminhava em minha direção com um envelope na mão, um envelope grosso. Meu estômago se revirou. Algo parecia errado. Eu não sabia por quê, mas tinha a sensação de que estava sendo observada, não com orgulho, mas com diversão, como se eu fosse a piada de uma história da qual eu nem sabia fazer parte. Minha mãe sorriu ao me entregar o envelope. "Queríamos te apoiar no seu próximo capítulo", ela disse em voz alta para que todos ouvissem. Eu o abri, e tudo parou. Dentro do envelope havia uma pilha de papéis, documentos legais. A princípio, não entendi o que estava vendo. O texto era denso, impresso em papel branco grosso, e o cabeçalho tinha aquela fonte fria e oficial que eu geralmente só via em formulários governamentais. Folheei as primeiras páginas, escaneando sem processar, até que meus olhos travaram em uma frase que fez tudo ao meu redor silenciar: "Notificação de ação civil movida em nome de Morgana e Júlio Garcia". Li novamente. Ergui os olhos. Minha mãe ainda sorria. Não era um sorriso caloroso, nem sequer um falso sorriso simpático. Era um sorriso sabichão, como se ela esperasse que aquele momento tivesse um impacto diferente, como se achasse que eu a agradeceria. Meus dedos apertaram o envelope. Voltei aos papéis e comecei a ler de verdade. Eles estavam me processando. Estavam me processando pelo que chamavam de obrigações financeiras de longa data incorridas durante o período de dependência. Em termos mais simples, eles estavam exigindo que eu os reembolsasse pela minha criação, moradia, comida, custos escolares, contas médicas e até roupas. Havia uma linha sobre trabalho emocional não compensado que embaçou minha visão por um segundo. Eles haviam detalhado tudo, página após página de números cuidadosamente calculados. Eu não disse nada, não conseguia. Meus ouvidos estavam zumbindo. Ao nosso redor, as pessoas sussurravam. Márcia parecia completamente atonita. Jorge estava paralisado com um meio sorriso, olhando de mim para os papéis como se tivesse acabado de perceber que algo tinha saído terrivelmente do roteiro. Finalmente falei, minha voz parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. "O que é isso?" O sorriso da minha mãe não vacilou. "É apenas uma formalidade", ela disse com uma voz excessivamente doce. "Você sempre falou em se sustentar sozinha. Esta é apenas uma maneira de equilibrar as coisas." Eu a encarei, incrédula.
Como se eu já não tivesse passado toda a minha vida adulta trabalhando o dobro para receber metade do reconhecimento. Como se eu já não tivesse me esforçado para respeitar seus limites, aparecendo quando pediam, ajudando-os com tudo o que precisavam e não pedindo nada em troca. E agora eles estavam me processando na frente de uma multidão, em uma festa. Olhei para meu pai, esperando estupidamente que talvez isso tivesse ido longe demais, até para ele. Que talvez ele interviesse e dissesse que aquilo era ridículo. Mas ele apenas ficou ali parado, em silêncio, com as mãos cruzadas na frente dele. Ele nem sequer conseguia me olhar nos olhos. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu podia sentir as pessoas observando, esperando para ver como eu reagiria. Alguns pareciam desconfortáveis, alguns confusos. Uma mulher no fundo estava realmente rindo baixinho, como se achasse que era uma piada. Dobrei os papéis cuidadosamente e os coloquei de volta no envelope. Não me apressei, não fiz cena, mas senti algo dentro de mim se fechar, como uma porta que eu mantinha aberta por anos finalmente se fechando sem um ruído. Sem dizer uma palavra, virei-me e saí do quintal. Ninguém me seguiu, nem minha mãe, nem meu pai, nem mesmo Jorge. Dirigi para casa em silêncio. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei sentada na garagem do meu prédio por um longo tempo, com as mãos ainda no volante, olhando para o nada. O envelope estava no banco do passageiro, como se fosse feito de pedra. Não atendi às ligações deles naquela noite nem nos dias seguintes. Dias se transformaram em semanas. Eventualmente, recebi um e-mail de um advogado, o advogado deles, pedindo uma resposta até o final do mês. Eu não respondi. Não precisava. Eu já sabia exatamente o que ia fazer. Algumas semanas se passaram, sem notícias deles. Então, um dia, do nada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Ouvi 2 vezes. Era meu pai. Ele não soava como ele mesmo, estava hesitante, incerto, como se tivesse acabado de perceber o peso do que tinham feito. Por favor, ele disse, nós não queríamos dizer aquilo. Foi ideia da sua mãe. Não pensamos que você levaria a sério. Eu não liguei de volta. Já haviam se passado algumas semanas desde que recebi aquele recado de voz do meu pai. Eu não respondi, nem sequer pensei muito nisso a princípio. Mas com o tempo, comecei a sentir algo crescer dentro de mim. Não era apenas raiva, era a percepção de que não se tratava apenas de alguns papéis legais ou de um jantar de família mal programado. Tratava-se de anos de ser ignorada, desrespeitada e tratada como um personagem secundário na minha própria vida. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sabia que não podia simplesmente deixar passar. Eu não ia ceder. Eles queriam que eu provasse algo para eles? Bem, agora era a minha vez de fazê-los provar o valor deles para mim. A primeira coisa que fiz foi contratar minha própria advogada. Eu não tinha certeza de onde isso ia dar, mas sabia que precisava de alguém que pudesse navegar na bagunça que meus pais haviam criado. Após uma longa consulta, decidimos entrar com uma contração por sofrimento emocional e manipulação financeira. A advogada concordou que eu tinha um caso forte. Ficou claro que não era um mero mal-entendido, era uma manobra deliberada da parte deles para me machucar. Eles queriam dinheiro, sim, mas também queriam controle, e eu não estava disposta a deixar isso acontecer. Lembro-me da primeira vez que falei com minha advogada sobre a contração. Eu estava sentada à mesa da minha cozinha, os papéis espalhados à minha frente, e percebi algo. Passei a maior parte da minha vida tentando obter a aprovação deles, fosse fazendo a coisa certa, sendo responsável, tomando as decisões corretas. Mas agora eu ia retomar o controle. Não se tratava de dinheiro, nem mesmo de revidar da maneira que eles poderiam ter esperado. Não, eu não ia fazer cena, não ia gritar ou berrar. Eu ia atingi-los onde mais doía, sua preciosa reputação, aquela com a qual eles se importavam mais do que com qualquer outra coisa. Eu ia mostrar a eles que não podiam mais me pisotear. Nas semanas seguintes, reuni tudo o que pude para construir meu caso, mensagens de texto, e-mails, documentos, qualquer coisa que provasse o quanto eles haviam tirado de mim,
como suas ações haviam afetado minha saúde mental, minha carreira e minha vida pessoal. Minha advogada me ajudou a estruturar tudo. Ela deixou claro que teríamos que abordar isso com cuidado, mas que havia evidências suficientes para construir um caso forte. Assim que tudo estava pronto, entramos com a ação. A notícia chegou aos meus pais cerca de uma semana depois. Eu havia me certificado de que o processo não fosse privado, e a última coisa que meus pais queriam era que seus amigos, colegas e as pessoas que eles tanto se esforçaram para impressionar soubessem que a filha deles os estava levando ao tribunal. E então as ligações começaram. A princípio, não atendi, não queria me envolver. Mas uma tarde, cerca de 2 semanas após a abertura do processo, me vi parada na minha cozinha com o telefone na mão. Eu estava evitando as ligações da minha mãe há dias, mas desta vez algo me disse que eu tinha que atender. Alô, eu disse, tentando manter minha voz firme. Isso é uma piada? A voz da minha mãe estava trêmula, não de raiva, mas de desespero. Nós nunca quisemos que chegasse a esse ponto, você sabe disso, não sabe? Apoiei-me no balcão, respirando fundo antes de falar. Vocês fizeram chegar a esse ponto, mãe. Eu não queria nada disso, mas vocês me empurraram para um canto. Eu tentei por anos orgulhá-los, fazer as coisas do jeito que vocês queriam, e tudo o que recebi em troca foi manipulação e desrespeito. Houve silêncio do outro lado por um momento. Eu quase podia ouvi-la procurando as palavras certas. Não seja ridícula, ela finalmente disse, com a voz tensa. Não é assim que você retribui sua família. Não é assim que você nos trata. Eu não ia recuar agora. Não, é assim que vocês me tratam, eu disse. Você e o pai sempre colocaram o Jorge acima de mim, e eu sempre tive que me contentar com o que sobrava. Mas agora chega. Eu não vou mais jogar esse jogo. Eu podia ouvi-la respirando pesadamente, provavelmente tentando se recompor. Você está cometendo um erro enorme, ela disse, com a voz baixa, quase implorando. Por favor, vamos conversar sobre isso, vamos consertar. Você não quer seguir com isso, vai destruir essa família. Engraçado, eu disse, pensei que isso já estava acontecendo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, não senti nada. Não foi alívio, não foi alegria, foi apenas calma. Foi como se eu finalmente tivesse expirado depois de prender a respiração por tanto tempo. Eu havia dado meu primeiro passo para fazer algo por mim mesma, algo que não envolvia tentar agradar a ninguém. Os dias seguintes foram tensos. Meus pais não me contataram diretamente novamente, mas eu sabia que estavam falando com outros membros da família. Comecei a receber mensagens de pessoas com quem não falava há anos, perguntando se era verdade, se eu realmente estava processando meus pais. Alguns estavam preocupados, outros apenas curiosos. Algumas pessoas me disseram que eu estava sendo dramática ou exagerada, mas a verdade é que essas não eram mais as pessoas com quem eu me importava. Não eram elas que estavam lá quando eu era quem constantemente dava, se esforçava ao máximo e não recebia nada em troca. E quanto a Jorge, ele também não entrou em contato. Eu não esperava que ele fizesse isso. Ele estava muito ocupado aproveitando os holofotes do próprio noivado. Ele sempre foi bom em fingir que tudo estava bem, fingir que não via as rachaduras na família. Ele não ia mudar agora. Dias se transformaram em semanas, e as coisas entre meus pais e eu permaneceram em silêncio. Ninguém veio até mim com desculpas, ninguém tentou se reconciliar. Eles não perceberam que quanto mais esperassem, pior ficaria. A reputação deles, tudo o que eles haviam se esforçado tanto para construir, estava começando a desmoronar. Não demorou muito para que percebessem que haviam cometido um erro enorme. Eu quase podia sentir no ar, como a lenta e crescente consciência de que haviam cruzado uma linha que não podiam desfazer. Então, um dia, recebi outro recado de voz do meu pai. Não o ouvi imediatamente, eu sabia o que estava por vir. Eles estavam entrando em pânico agora, eles haviam subestimado o quão longe eu estava disposta a ir. Quando finalmente reproduzi a mensagem, sua voz estava frenética. Por favor, nós não queríamos dizer aquilo.
Nós só queríamos que você entendesse. Nós não queríamos que chegasse a esse ponto. Por favor, nos desculpe. Ouvi a mensagem algumas vezes, minha expressão ilegível. O pedido de desculpas não era para mim, não era pelo que eles tinham feito, era pelos problemas em que estavam metidos. E foi aí que percebi algo: isso não tinha acabado, nem de longe. Já haviam se passado mais algumas semanas desde o recado de voz frenético do meu pai, e eu tinha que admitir que esperava essa ligação. Eles achavam que poderiam se livrar disso pedindo desculpas, achavam que se bancassem as vítimas o suficiente, eu cederia e tudo voltaria ao normal. Era assim que sempre acontecia, certo? Eu era quem cedia repetidamente, mas não desta vez. Eu não respondia ao recado de voz dele. Em vez disso, esperei. Então a carta chegou. Era da minha advogada, e quando vi o envelope, meu estômago caiu. Eu não sabia mais o que esperar, mas isso era diferente. Não era um e-mail ou uma ligação, era real. Abri com cuidado, minhas mãos firmes, e li o conteúdo. A carta era do advogado deles, solicitando uma reunião para discutir um acordo. Um acordo? Quase ri. Eles não queriam ir ao tribunal, não queriam que suas roupas sujas fossem lavadas em público mais do que eu, mas eles tinham me levado longe demais. Eu não precisava do acordo deles, mas a advogada dentro de mim percebeu que este era o momento. Eles finalmente estavam reconhecendo que estavam em sérios apuros. Respondi da mesma forma, concordando com uma reunião, mas deixei claro que não se tratava de dinheiro, nem mesmo do caso legal. Tratava-se de fazê-los encarar a realidade do que tinham feito. Quando o dia da reunião chegou, entrei na sala de conferências com uma calma que surpreendeu até a mim. Minha advogada estava ao meu lado, preparada para lidar com o lado legal. Os Garcia entraram alguns minutos depois. O rosto da minha mãe estava tenso, seu sorriso ausente, e meu pai, que antes era tão seguro de tudo, parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. O peso de seus erros finalmente os havia alcançado. Eles se sentaram à minha frente, a tensão palpável. Minha mãe abriu a boca para falar, mas levantei a mão. Eu não estava ali para ouvir mais suas desculpas, não estava ali para ouvir como eles não queriam que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Eu havia terminado de ser o saco de pancadas emocional deles, terminado de tentar ser a filha que os perdoava a cada passo. Desta vez, eu estava no controle. É o seguinte, comecei, com a voz firme: eu não quero dinheiro. Não quero nada de material com isso. O que eu quero é que vocês entendam que tudo o que aconteceu ao longo dos anos não foi apenas doloroso, foi cruel. E eu quero que vocês reconheçam isso. O rosto da minha mãe corou. Nós nunca tivemos a intenção de te machucar, ela disse rapidamente, tentando retomar o controle da conversa. Mas eu não estava deixando. Tiveram sim, eu disse. Vocês se aproveitaram de mim por anos. Sempre me viram como uma ferramenta para conseguir o que queriam. Eu não tinha permissão para ter minha própria vida, meus próprios sonhos. Vocês me manipularam para cuidar de vocês enquanto me deixavam de lado em todas as oportunidades. Elas ficaram em silêncio. Meu pai parecia querer falar, mas eu podia ver a resignação em seus olhos. Aquela não era uma situação em que eles poderiam me fazer sentir culpada, não quando a verdade estava exposta. Eu quero um pedido de desculpas público e oficial, continuei, e quero que isso fique claro para todos que sempre presumiram que vocês eram uma família perfeita. Quero que saibam o que realmente aconteceu. Quero que todos que já me trataram como o vilão desta história entendam a verdade. Esse é o preço do seu pedido de desculpas. Não dinheiro, não posses. Eu não vou deixar vocês saírem ilesos dessa. Elas não disseram nada imediatamente. Os olhos da minha mãe percorreram o chão, depois meu pai e voltaram para mim. Suas mãos estavam tão apertadas no colo que seus nós dos dedos ficaram brancos. A expressão em seu rosto era quase ilegível, parte descrença, parte orgulho ferido, mas havia algo mais por trás disso também, medo. Não o tipo dramático e lacrimoso que ela costumava fingir ao tentar me fazer sentir culpada, mas uma tranquila e crescente percepção de que os papéis finalmente haviam se invertido.
Ela não estava mais no controle. Ela não esperava que eu impusesse termos, certamente não esperava que esses termos envolvessem tornar seu comportamento público. Em sua mente, desculpas eram sussurradas em particular, se dadas, e depois varridas para debaixo do tapete, onde ninguém precisava reconhecê-las novamente. Ela não estava preparada para consequências há muito tempo. Acho que ela não acreditava que consequências se aplicassem a ela. Mas aquilo não era uma sugestão, não era uma conversa onde eles poderiam mudar de assunto ou distorcer minhas palavras em algo mais conveniente. Aquilo era uma exigência, e pela expressão no rosto dela, eu sabia que ela havia percebido isso. Meu pai finalmente quebrou o silêncio, sua voz um pouco rouca, como se não a usasse há dias. Você não pode fazer isso, ele disse lentamente, deliberadamente, como se ainda esperasse que eu reconsiderasse. Isso vai arruinar tudo o que construímos. Deixei as palavras pairarem no ar antes de responder. Eu queria que ele sentisse o peso do que realmente estava dizendo. Tudo que vocês construíram, repeti, mantendo minha voz calma. Você quer dizer a imagem, a ilusão de serem a família perfeita, a ilusão de serem pais generosos e amorosos que sempre tiveram os melhores interesses dos filhos em mente? Ele não respondeu, seu maxilar estava cerrado. Vocês construíram sua reputação em cima da manipulação, eu disse, agora com mais firmeza, em cima de chantagem emocional, controle e exploração de pessoas para servir às suas necessidades. Vocês me ensinaram que meus sentimentos eram inconvenientes, que meus sucessos só importavam se os beneficiassem. Vocês me pintaram como difícil sempre que eu queria algo diferente do que vocês planejaram para mim. Voltei meus olhos para minha mãe. Você me empurrou para papéis que eu nunca quis e me fez acreditar que eu devia tudo a você. Você me fez sentir egoísta por sequer sonhar com independência. Mas isso acabou. A sala ficou em silêncio novamente, exceto pelo leve som de alguém se mexendo na cadeira, talvez o outro advogado. O silêncio era pesado e longo. Eu podia sentir o desconforto deles crescendo como uma chaleira prestes a ferver. Minha mãe abriu a boca como se fosse falar, depois fechou novamente. Talvez ela estivesse percebendo que nenhuma quantidade de protesto mudaria o fato de que as pessoas ao nosso redor descobririam, que finalmente viriam por trás da máscara. Eu não estou aqui por dinheiro, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Não se trata de um pagamento ou vingança. Trata-se da verdade. Trata-se de recuperar o que vocês tentaram tirar de mim, minha voz, meu direito de ser vista e ouvida, e não distorcida em algo conveniente para vocês. Minha advogada passou uma pasta pela mesa. Dentro estava a declaração redigida. Não um pedido de desculpas vago e pela metade, não o tipo de nota de relações públicas polida que eles provavelmente prefeririam, mas uma admissão honesta e específica do que eles haviam feito, a maneira como eles me manipularam emocionalmente, como eles me envolveram em assuntos financeiros sem meu conhecimento ou consentimento, a maneira como eles me excluíram de decisões familiares, mas usaram meu nome e confiança para promover sua imagem. A declaração seria compartilhada privadamente com todos os envolvidos, parentes, amigos em comum, ex-mentores, e publicada publicamente em uma página de grupo da família que minha mãe costumava atualizar constantemente com fotos de jantares de feriados e anúncios orgulhosos sobre Jorge. Não haveria exclusão de comentários, nem recuo. Isso fazia parte do acordo. Elas olharam para a pasta como se fosse uma armadilha, como se assinala abrisse uma porta que eles nunca mais seriam capazes de fechar. E talvez abrisse. Houve uma longa pausa, então, finalmente, lentamente. Ambos assentiram lentamente. As semanas que se seguiram foram intensas. O pedido de desculpas foi publicado, e a reação foi imediata. Alguns parentes entraram em contato para dizer que sempre suspeitaram que algo estava errado. Alguns me pediram desculpas por nunca terem feito perguntas, por presumirem que meu distanciamento era apenas meu mau humor ou ingratidão. Outros não disseram muito, mas eu os vi sair do grupo da família silenciosamente, escolhendo um lado sem drama, é claro. Nem todos acreditaram no pedido de desculpas. Ainda havia aqueles que se agarravam à versão dos meus pais que conheciam há décadas, aqueles que davam presentes generosos em casamentos e organizavam elaborados encontros familiares.
Mas a narrativa havia mudado. Havia uma rachadura na máscara agora, e não ia desaparecer. Recebi uma mensagem de Jorge alguns dias depois que o pedido de desculpas foi compartilhado. Curta, fria. Não sei o que você está fazendo, ele escreveu, mas você mudou. Você não é mais a mesma pessoa que implorava por aprovação. Eu não gosto disso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento. Ele estava certo, de certa forma. Eu havia mudado. Eu não era mais a mesma pessoa que ajudava a planejar seu casamento, que se oferecia para revisar seus discursos ou fazer recados para a mãe porque ela não confiava em mais ninguém. Eu havia parado de ser o personagem de fundo confiável na vida de todos os outros. Eu havia dado um passo à frente, e algumas pessoas não gostaram disso. Eu não respondi, não precisava. Meus pais ligaram algumas vezes depois disso, uma vez para perguntar se eu consideraria fazer uma nova postagem esclarecendo algumas das palavras mais duras da declaração, outra vez para dizer que haviam recebido menos convites para as festas de fim de ano do que o habitual este ano. Deixei ambas as ligações caírem na caixa postal. Eu não lhes devia mais conforto. Meses se passaram. Mergulhei no meu trabalho, em amizades que realmente me faziam sentir segura e vista. Reconectei-me com pessoas de quem havia me afastado por causa do caos que minha família havia criado ao meu redor. Lentamente, senti algo desconhecido começar a se instalar no meu peito, paz. Não, eu não tive um encerramento perfeito. Não houve uma confissão lacrimosa ou um grande gesto de reconciliação. Meus pais nunca realmente mudaram, não da maneira que eu costumava esperar que mudassem. Mas eu consegui algo melhor, eu saí. Eu obtive clareza. E eu pude ir embora sabendo que, pela primeira vez, eu não cedi, eu não interpretei o papel que eles escreveram para mim. Eu me levantei e disse a verdade. Eu não era mais a filha deles, eu não era mais o bode expiatório deles, eu não era mais a faz-tudo, o escudo, a desculpa deles. Você já viveu algo parecido? Compartilhe sua história conosco aqui nos comentários, queremos muito ouvi-la. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.